Oi, pessoal, nosso vídeo de hoje então vai ser bem curtinho, é só para dar sequência no assunto que nós iniciamos na última semana, então a gente vai concluir. Se vocês estão lembrados, na nossa última aula eu falei sobre advérbios de tempo, o just, o already, o yet, que são aquelas palavrinhas que podem aparecer na estrutura do present perfect e acrescentar algum significado. Então hoje nós vamos ver mais duas dessas palavras, que são essas que estão no cantinho aqui, ó. Nós vamos tratar hoje do ever e do never, que assim como o just, already e o yet também são advérbios e também alteram ou modificam, de certa forma, o significado da sentença. Tá? Vamos ver, então, como essas duas palavrinhas funcionam. Vamos lá. Ever e never, então. Assim como o just, como o already e como o yet, o ever e o never são advérbios. Tá? Também eles acrescentam o significado à ação que está sendo descrita pelo tempo verbal, como eu já havia falado para vocês antes. Qual que é o significado, então, dessas duas? Vamos lembrar. Se na semana passada nós falamos do just, que significava recém, acabou de acontecer. Do already, que significava já. E do yet, que poderia ser ainda numa negativa e já numa pergunta. Então, ever e never também vão colocar significados parecidos com esses. Vai ter até uma certa semelhança com already e com yet, que eu vou discutir com vocês aqui no transcorrer das apresentações. Vamos começar pelo ever, então. O que significa o ever? O ever ele vai ser sempre utilizado em perguntas. E ele serve para saber se alguém já teve alguma experiência na vida. Então, ele pode ser traduzido como já também, tá bem? Vamos ver um exemplinho dessa frase. Nós temos aqui a seguinte conversa. Have you ever been to Japan? Apareceu o ever ali. Ó. Have you ever been to Japan? O que essa pessoa está perguntando? Está perguntando, você já esteve no Japão? E aí nós temos a resposta, sim, muitas vezes. Yes, I have many times. Tá? Então, ali apareceu o ever no meio dessa estrutura e a pergunta é aquela, já esteve no Japão? Né? Mas aí a gente fica naquela questão, mas espera aí, não era o yet que servia para fazer já numa pergunta? Se vocês lembrarem, have you been to Japan yet? Poderia ter feito a pergunta assim? Sim, poderia, mas por que então que existe esse ever? Acontece que tanto o ever como o yet, como eu estava falando, são utilizados em perguntas, né? Para saber se alguém já fez alguma coisa. A diferença é que o ever, ele é utilizado quando nós estamos falando de experiências passadas. Uma coisa, se alguma vez na vida você já fez. O ever nunca vai ser utilizado para uma experiência cotidiana, uma coisa do dia a dia que pode ser feita a qualquer momento. Vou fazer um outro exemplo que eu estou falando. Compare as seguintes frases. Have you had lunch yet? Ou seja, você já almoçou? Almoço é uma coisa que a gente faz todo dia, né? Então, se eu quero saber, por exemplo, eu encontrei você e quero saber se você já almoçou, o yet é mais apropriado. Eu não vou fazer uma pergunta have you ever had lunch? Porque o ever, como eu disse antes, é para uma coisa que você fez uma vez na vida, poucas vezes na vida, né? O que não é o caso de uma experiência cotidiana, como é o caso do almoçar. Comparem aqui com a frase do Japão, né? Have you ever been to Japan? Normalmente, visitar o Japão não é uma coisa que você faz todo dia, não é uma ação cotidiana. E a diferença, então, do ever para o yet é essa. O ever foca muito mais em experiências de vida, em coisas mais grandiosas do que simplesmente o yet. Não teria problema nenhum eu perguntar essa pergunta do Japão aqui, ó. Deixa eu assinar. Essa pergunta do Japão, eu poderia ter perguntado Have you been to Japan yet? Não teria problema, a pergunta não ia ficar sem sentido. Afinal de contas, yet e ever serve para perguntar se já. Porém, se eu usasse o ever ali no have you had lunch, aqui ficaria aqui seria o problema. O grande problema aqui para não misturar é usar o ever numa situação cotidiana. Tá bem, pessoal? Então lembrem, yet e ever, os dois servem para perguntar se a pessoa já fez alguma coisa, porém essa que nós estamos vendo hoje, o ever, ele tem mais a ver com experiências de vida, coisas mais incomuns. Tá bem? É só essa a diferença, tá? Então, na hora de traduzir, vocês vão perceber que as frases ficam iguais aqui, ó. Já almoçou, já esteve no Japão. Então, para nós, no português, não faz diferença esse uso do já como faz na língua inglesa. Como é que é a forma, então, né? Vamos falar um pouquinho da forma. Vocês já perceberam ela escrita ali, é só para confirmar, então, onde é que aparece esse ever na estrutura. Como eu estou tratando de uma pergunta, se vocês lembrarem lá há 2 semanas atrás que eu mostrei para vocês a estrutura do present perfect, nós tínhamos que, para formular uma pergunta, eu coloco o sujeito e o verbo auxiliar na frente do sujeito, né? Eu tenho o verbo auxiliar, né? Lembrando sempre da estrutura. Eu tenho o verbo auxiliar, o have, o ter, e eu tenho sempre um verbo principal. Aqui no caso é o estar, quero saber se você já esteve. Então, para formular uma pergunta, o verbo auxiliar vem na frente do sujeito, né? O have na frente do sujeito e o verbo principal lá no meio. Onde é que entra o ever, então o advérbio aqui nesse caso? Ele vai entrar nessa parte da estrutura, logo depois do sujeito e antes do verbo principal. Então, esse bloco aqui, ó, have you ever, digamos a grande chave desse uso do ever. É bem comum vocês ouvirem essa frase, have you ever, have you ever, have you ever. Tem, inclusive, em letras de música, uma bem conhecida, Have You Ever Seen the Rain? Então, enfim, vários usos. É comum vocês encontrarem esse bloco aqui.
Então, essa parte da forma aqui é só para deixar bem claro para vocês. Quando for utilizar o ever, ele vai aparecer numa pergunta e a posição dele é essa aqui na frase. Logo depois do sujeito e antes do verbo principal. Tá bem? Bom, já falamos do ever, então vamos para a segunda palavra de hoje, que é o never. Never é mais tranquilo de entender, porque ele tem uma tradução literal para nós, né? O never significa nunca. Então é bem simples de saber, é a mesma coisa que nós utilizamos o nunca em português. Então ele é usado para expressar a ideia de que você jamais passou por uma determinada experiência de vida. Ele vem nesse parzinho junto com o ever que eu estava falando antes, porque normalmente quando você está falando em experiências de vida, have you ever been to Japan? Né? Vamos ver o exemplo aqui. Ele vai ser, se a pergunta for não, né, eu nunca fiz isso, posso dizer que eu nunca. Então, o mesmo caso aquele que nós utilizamos, a mesma pergunta que estava feita no slide anterior, né? Então, a pessoa perguntou, have you ever been to Japan? Você já esteve no Japão? E a resposta agora foi negativa, não foi afirmativa como antes. E ali está o never na resposta, né? Então, esse never vai entrar no meio da estrutura, continua sendo uma estrutura de present perfect. I have never been to Japan. Então, o have you been ali, verbo auxiliar, verbo principal estão ali. Só que agora ele entra nessa situação significando nunca. Então, você já esteve no Japão? Have you ever been to Japan? A resposta, no, I have never been to Japan. Eu nunca estive no Japão. Tá? É bem simples, ele não vem nesse parzinho da pergunta. Perguntou have you ever? Respondeu I have never. Tem que prestar atenção no seguinte, tá? A questão da estrutura. O never é uma palavra que tem um sentido negativo. Então, portanto, ela nunca vai aparecer junto com a palavra not. Ela é um sinônimo, digamos assim, quase um sinônimo para o not, não e nunca, mas elas nunca vão estar juntas porque tem uma determinação, uma regrinha da língua inglesa que diz que não é possível formular sentenças de qualquer tipo utilizando duas negativas na mesma sentença. Não existe dois nãos, duas negadas numa mesma frase. Então, never e not nunca vão aparecer. Até o never, quando aparece numa estrutura, ela é tida como uma sentença afirmativa, na verdade, porque não tem o não ali para dizer que ela é uma negativa. Mas, enfim, não vamos entrar nesses detalhes aí de ser afirmativo, ser negativo, etc. É só para não confundir. Never e not nunca vão estar juntos. Ó, eu montei 3 frasezinhas. Desculpa, na primeira, nós temos aqui com o not. I have not been to Japan. Ou I haven't been to Japan. Eu não estive no Japão. Estou dizendo que eu não estive, mas não estou usando a palavra nunca. Depois do exemplo que nós estamos usando aqui nessa apresentação, com o never. I have never been to Japan. Eu nunca estive no Japão. Ou seja, as duas têm um sentido negativo. Aqui eu disse que eu não estive, aqui eu disse que eu nunca estive. Ó. Nunca estive, não estive, nunca estive. O que não pode acontecer é eu escrever uma frase com as duas palavras juntas. É impossível, não é correto falar I have not never been to Japan. I haven't never been to Japan. Então, essa que eu marquei aqui em vermelho e riscada para vocês entenderem que as duas palavras com sentido negativo não podem estar presentes na mesma sentença. Ok? Forma, então, só para concluir esse assunto aqui. Onde é que vai aparecer o never na sentença? Vocês já viram no exemplo, mas é só para deixar bem claro, bem fixado isso aqui na cabeça de vocês, né? Nós temos mais uma vez aqui o verbo auxiliar e o verbo principal, assim como acontecia lá nos outros advérbios que nós vimos na outra aula, o just e o already, o never vai tomar a mesma posição que o just e o already tomam, ou seja, entre o verbo auxiliar, né, entre o have e entre o verbo principal, o been, no caso aqui do exemplo, ele vai assumir essa posição sempre entre o auxiliar e o principal, assim como já acontecia com o just e com o already. Tá bem? Tá, pessoal? Acho que, então, como eu falei para vocês, o assunto de hoje era bem curto. Esse aqui é o meu... Só para concluir, com essa apresentação de hoje do ever e do never, nós concluímos essa fase dos advérbios que aparecem na estrutura do present perfect. Eu acho que na semana que vem, aí sim, eu vou propor para vocês uma atividade mais com leitura e interpretação que contemple esses assuntos que nós tratamos aqui nessas 2 últimas semanas, tá? A tarefa de hoje é bem simples, eu peguei 2 exercícios que estavam lá naquele PDF, que é os que eu uso em aula, como eu tenho feito nas aulas, nas semanas passadas, eu transformei os exercícios em um formulário para ficar mais fácil para vocês responderem. Então, nessa semana, a única tarefa é essa, além de assistir essa videoaula, é resolver os exercícios que estão lá no formulário, junto com essa videoaula na página do Siga, e aí na semana que vem nós concluímos esse assunto, tá bem? Acho que é isso por hoje então. Tchau, tchau.